Boa tarde, tudo bem? Hoje, segunda-feira, estamos aqui mais um dia juntinhos para mais um dia de aprendizado, diversão, tá certo? E desde já, vamos agradecer ao Papai do Céu por mais uma semana, por ele nos permitir mais uma semana juntinhos. Hoje nós vamos utilizar a nossa ficha de leitura, certo? E a atividade também no caderno de desenho que Tia Ira vai explicar daqui a pouco, certo? Hoje nós vamos, falar de um assunto muito legal. Dois assuntos, na verdade. Muito legal, certo? Vocês estão vendo aqui, Tia Ira hoje, veio representando um pouquinho o folclore brasileiro, né? Tia Ira escolheu aqui a lenda do Bumba Meu Boi, tá certo? Dia 22 de agosto nós comemoramos o folclore brasileiro, tá certo? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lenda do Bumba Meu Boi. A lenda do Bumba Meu Boi foi inspirada em um casal. Por quê? Porque Catarina, ela ficou grávida e ela tinha desejo de comer, a língua do boi. E daí, então, nasceu a lenda do Bumba Meu Boi, tá certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Aí no kit de vocês foi uma fantasia do Bumba Meu Boi, tá certo? E uma falinha. Vocês vão gravar um vídeo para Tia Irla usando a sua fantasia, tá certo? E falando a falinha que Tia Irla falou, que é um pouquinho sobre a lenda. Depois Tia Irla vai enviar o vídeo para vocês entenderem melhor sobre a lenda, tá certo? Depois que todos os coleguinhas apresentarem o trabalho, aí Tia Irla vai mandar para vocês, certo? Então, depois também a atividade no caderno de desenho, tá certo? Será o desenho que foi também no kit do Bumba Meu Boi. Vocês vão colar ele lá no caderno de desenho e vocês vão colorir, do jeito que vocês quiserem, tá certo? Existem vários tipos, do Bumba Meu Boi. Existe ele preto, existe ele marrom, amarelo, laranja, tá certo? Então vocês podem usar criatividade. Também, ele sempre é muito enfeitado. Como vocês podem ver aqui, ele é muito enfeitado, tá certo? Ele usa muita fita, lantejoula, muitas cores. E vocês podem aí, abusar bastante, tá certo? Das cores, da sua criatividade. Ok? Pronto. E hoje nós vamos falar também de um assunto muito legal, tá certo? Nós aprendemos a respeitar todas as profissões, nós aprendemos a respeitar todas as cores, todas as raças. E hoje nós vamos aprender mais uma vez. Deixa a Tia Ira pegar aqui, Deixa eu tirar essa tiara e colocar essa aqui, E hoje nós vamos aprender, a ter mais amor, tá certo? Muito amor. Tem pessoas, que precisam mais do nosso amor, Nós aprendemos também a respeitar os idosos, Tia Ira falou que nós precisamos respeitar, cuidar, ajudar, os idosos. Então hoje nós vamos aprender mais uma vez, tá certo? A respeitar. Mas respeitar quem, Tia Irla? Nós já falamos de tantas coisas, aprendemos a respeitar os animais, aprendemos a respeitar a natureza, E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os deficientes, tá certo? A mãe de Samuel, Aline, ela pode falar muito mais desse assunto, tá certo? E depois, Tia Irla vai pedir, tá certo? Vai enviar aí pra vocês um vídeo que Tia Irla fez com ela que ficou bem legal, tá certo? E aí ela vai falar um pouquinho, tá certo? Por quê? Porque ela é professora, vejam só. Tia Irla já falou, não foi no Dia das Profissões. A Aline, ela é professora de alunos com deficiência, que são aquelas crianças, que têm algum tipo de necessidade especial. Então, Tia Irla trouxe aqui algumas plaquinhas, certo?
para explicar um pouquinho a vocês, né? E aí vamos lá. Existem vários tipos de deficientes, tá certo? Existem vários tipos de deficiência visual e física, tá certo? E aí, quais são, né? E aí já trouxe umas plaquinhas aqui para falar um pouquinho para vocês. Então vejam só. Às vezes quando nós vamos para restaurantes, shopping ou até mesmo em determinado locais, museus, nós vemos algumas plaquinhas. E aí já trouxe algumas plaquinhas dessa, tá certo? Para vocês entenderem melhor um pouquinho dessas plaquinhas. Ó, em alguns lugares que nós vemos essa plaquinha aqui, ó. Alguém sabe o que significa essa plaquinha? Essa plaquinha aqui, ó. Tem uma, tá vendo? Pode ser criança, pode ser adulto, pode ser idoso. E aqui, ó, tem uma cadeira de rodas, né? Uma cadeira de rodas. Ano passado nós trabalhamos, né? A Turma da Mônica, não sei se vocês lembram, mas que aí ela representou, né? Um personagem da Turma da Mônica que ele também usava cadeira de rodas. Então aqui, ó, tá vendo? Essa plaquinha aqui significa que é para as pessoas de cadeira de rodas sentarem ou para estacionar só as pessoas que têm cadeira de roda. Então, toda vez que você vê essa plaquinha aqui, significa que, ó, ela é direcionada para pessoas com deficiência física, que é essa deficiência aqui, ó, que eles têm que andar em cadeira de roda. Muitas vezes, né, por acidentes ou até nascem assim, com alguma malformação, e aí, ó, na coluna. Por isso que é muito importante, quando a gente andar de carro, quando a gente andar de moto, sempre usar o capacete, quando nós usamos de moto, e o cinto de segurança, não é? Por quê? Porque muitas vezes, né, na pista, nós dirigimos direitinho, mas tem outras pessoas que não dirigem. Então, é muito importante o uso do cinto de segurança e do capacete, tá certo? Então, ó, aqui é representando as pessoas que usam cadeira de rodas. Essa plaquinha aqui, ó, essa plaquinha aqui são para as pessoas que têm, ó, deficiência visual, que são aquelas pessoas que não enxergam. Vocês lembram também que nós tivemos uma visita, né, de um rapaz aqui também na escola, que ele tinha deficiência visual. Muitas vezes, né, quando eles não usam essa bengala, né, para identificar ladeira, calçadinha, que vai atravessar a rua ou que vai descer, não é? E aí, ó, quando eles não usam essa bengala, eles usam um cachorro, né? E esse cachorro, ele é treinado para direcionar esta pessoa por todos os locais que ele for. E aí, se ele vê que vem carro, se ele vê que ele vai bater numa parede, então, ó, ele encosta um pouquinho e aí ele já sabe, não é, que ali tem algum perigo para ele. Então, ó, essa aqui, tá vendo, são para os deficientes visuais. Mas também, que ainda trouxe outra plaquinha para também falar que também é direcionado aos deficientes visuais, que é esta plaquinha aqui, ó. Muitas vezes, quando nós vamos para Recife, temos alguns funcionários, né, que eles têm algumas necessidades especiais. Então, essas plaquinhas, elas são muito importantes para que a gente possa saber que aquela pessoa tem aquela deficiência, então que a gente possa chegar para ela, não é, já sabendo se é auditiva, se é visual, se é física. E a última plaquinha que Tia Ela trouxe, não é, que é esta aqui, ó, que também, tá certo? É para pessoas que têm deficiência ou auditiva. Certo? Essa plaquinha, ela representa que estas pessoas, elas sabem falar em libras. O que é libras, Tia Isla? Às vezes, quando as pessoas elas não escutam a gente falar, então é também
elas também sabem falar a língua da Libras. Como é que a gente faz para falar em Libras, né? Existem vários cursos, não é? E aí eu já fez um, mas foi bem pouquinho, sobre Libras. Então Libras ela usa as mãos. Então se a gente vê alguém na rua, né? Quando nós vemos alguém na rua e aí a gente fala em Libras e ele vai identificar. Então essa plaquinha aqui é para identificar que aquela pessoa ela fala em Libras, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né, da gente conhecer mais um pouquinho, da gente saber o quanto nós devemos respeitar o próximo, seja ele qual for. Assim como o menino de todas as coisas, ele conheceu todo o mundo aprendendo a respeitar a cor, as qualidades, os defeitos. Assim também é conosco, nós devemos respeitar. Tá certo? Então, depois que vocês fizerem o vídeo do Bumba Meu Boi, tá certo? E mandar pra tia Irla e pintar, colorir bem bonito no caderno de desenho, vocês vão, fazer aqui, a ficha da leitura, tá certo? Hoje, a ficha da leitura da letrinha S, ok? Então, capriche, tá certo? Então, beijão, até amanhã. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá certo? E amanhã terá muita novidade, tá certo? Beijão, fiquem com Deus e até amanhã.